Brasileiros! Bem-vindos a mais uma última sexta-feira do mês. Hoje é dia de Rebobina, aqui no Pilemoa. Um quadro novo do Farofa que vocês gostaram pra caramba no mês passado, que a gente falou dos 40 anos do Indiana Jones. O editor quase que me mata, por ter sido quase 1 hora de vídeo. Mas vocês responderam muito bem, vocês gostaram pra caramba, o editor fez um puta trabalho também. Então, já peço pra você agora, no começo do vídeo, deixa o like aqui, porque... Nada a ver se... mas tudo bem. Deixa o like aqui, porque esse vídeo também vai ser excelente. O vídeo de hoje, ele me pega pessoalmente. Por quê? A gente vai falar da vida e da obra de um dos maiores atores de todos os tempos, não só na minha opinião, né, mas na opinião de muita gente. Um cara que ele conseguia navegar, ele conseguia flutuar pelo drama e pela comédia de maneira genial. Esse Rebobina a gente vai comemorar os 70 anos de Robin Williams. Mas antes, a gente vai ver o que estava acontecendo em julho de 1951 no mundo. Roda o túnel do tempo. No dia 10, em Kaesong, começam as negociações para o armistício da Guerra da Coreia. É o começo do fim da guerra. Pelo menos era o que eles achavam. No dia 13, uma enchente no norte do Kansas atinge seu pior momento, se tornando a maior enchente do meio-oeste estadunidense até então. No dia 20, o rei Abdullah I da Jordânia é assassinado por um palestino enquanto participava das orações de sexta-feira em Jerusalém. Ele será sucedido por seu filho, Talal. No dia 26, Walt Disney lança seu 13º longa-metragem animado, Alice no País das Maravilhas. No dia 21 de julho de 1951, nasceu em Chicago, Illinois, Robin McLaurin Williams. O Robin Williams. Seu pai era um executivo da Ford e a sua mãe era uma ex-modelo do Mississippi. Ele contou numa entrevista para o Actors Studio, dizendo que a sua mãe era a influência para ele fazer comédia, porque ele queria muito chamar a atenção dela e fazer ela rir. Na escola, ele dizia que era quieto, que era muito tímido, mas aí quando ele começou a fazer as aulas de teatro na própria escola, né, nos Estados Unidos, eles têm essa cultura de ter aulas de teatro na escola, ele começou a se soltar mais. E aí, aos 12 anos, a família dele se mudou para Detroit. Né? O pai dele, como era um executivo da Ford, se mudava bastante. E aí, aos 12 anos, eles foram para Detroit. Moraram numa fazenda gigantesca de mais de 80 mil quilômetros quadrados, numa casa de 40 quartos. Tinha uma família bastante rica, abastada. Né? Nessa escola, em Detroit, ele começou a fazer luta greco-romana. Ele tinha o porte físico para os lutadores de wrestling, como eles chamam, e foi presidente da sua turma. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um representante de turma, ele foi o presidente da sua turma. Aos 16 anos, a família dele se mudou para a cidade de Tiburon, na Califórnia. E lá na escola, na nova escola dele, os colegas diziam que ele não ia ser ninguém na vida, mas que ele era muito engraçadinho. Depois de formado no colégio, ele foi para a faculdade fazer ciências políticas. Sim, ele era um homem bastante politizado. Quem assistiu os stand-ups dele sabia que ele tinha muitas críticas a políticos e tudo mais, sátiras, ele imitava políticos muito bem. E depois ele desistiu da faculdade para seguir o seu sonho de atuar. E aí ele foi para uma faculdade comunitária, lá nos Estados Unidos são as faculdades públicas, né? São essas faculdades comunitárias, e aí ele fez 3 anos de teatro nessa faculdade. Quando ele foi escalado para o musical Oliver, ele começou a fazer sucesso entre os professores, principalmente, porque ele começava a improvisar as suas falas. Isso irritava os colegas de cena, porque era um musical. Oliver é um musical aclamado pelos críticos e pelo público,
E ele começava a improvisar ali na hora, na cena e tal. Os colegas ficavam putos, mas os professores adoravam e viram que aquele carinha tinha talento. Em 1973, ele passou com bolsa integral para Juilliard. A Juilliard, ela é um conservatório de artes, de música e de artes cênicas de Nova York. E ele passou com mais 19 jovens atores querendo alcançar a fama. Sendo que ele e mais um passaram para o curso avançado desse conservatório. Esse curso avançado era ministrado pelo John Houseman. Você não deve conhecer o John Houseman, eu não conheci o John Houseman. Ele é um dos maiores produtores de cinema e de teatro dos Estados Unidos. Ele produziu só o maior filme de todos os tempos, Cidadão Kane. Não é a minha opinião, mas é a opinião da crítica mundial. E o outro carinha que passou com ele foi o Christopher Reeve, o Superman. Lembra dele? O Reeve contava várias histórias sobre o Robin Williams nessa época, né? Eles foram muito amigos por muito tempo e teve um momento que eles foram fazer uma peça chamada A Noite do Iguana, do Tennessee Williams, né, que é um dramaturgo americano, ou estadunidense, melhor dizendo. E aí o Robin foi escalado no papel de um velho. E ali ele chocou todo mundo. Todo mundo ficou besta porque olharam para ele e ele era aquele velho. Quem dizia isso era o próprio Christopher Reeve. Como eu disse, eles foram amigos por muitos anos, até a morte do Reeve em 2004. Né? Ele se acidentou, ficou paraplégico por muitos anos e faleceu em 2004. Ele fundou uma associação com a esposa, que o Robin ajudava anualmente, né? Eles eram muito amigos. Em 1976, o Robin saiu da Juilliard, 3 anos depois, porque os professores dele orientaram ele a isso. Sai daqui, cara, a gente não tem mais o que te ensinar. Você já está pronto. E aí ele começou a fazer stand-up em São Francisco, na Califórnia. São Francisco é aquela cidade que todo mundo conhece. Viu o renascer do rock, viu os hippies, as drogas, a revolução sexual nos anos 60. Mas nos anos 70, São Francisco teve a sua comédia revolucionada por um carinha chamado Robin Williams. Lá, ele dizia que tinha conhecido as drogas e a felicidade, mas que também ele viu muitos cérebros geniais da época dele virarem lama por causa das drogas. Em 1977, ele se mudou para Los Angeles, também na Califórnia, e começou a atuar, a fazer o seu stand-up no The Comedy Store, que é um comedy club, né? Um clube de comédia de Hollywood. Aqui no Brasil tem pouquíssimos clubes de comédia, né? Mas nos Estados Unidos é uma febre, clubes de comédia por todo o território, principalmente na Califórnia. E esse The Comedy Store era super famoso, ainda é super famoso, mais nos anos 70, e o Robin começou a bombar lá, tanto que um produtor de TV, um tal de George Schlatter, viu ele no stand-up e falou: quero você na minha série de sketches chamada Laugh In. E aí que a gente começa com a carreira televisiva do Robin Williams. A série foi um fracasso, essa é a verdade. Mas, em 1978, de última hora, o produtor de TV Gary Marshall chamou ele para fazer um alienígena, não sei se vocês vão lembrar, chamado Mork. Você não deve lembrar. Numa série chamada Happy Days, uma série que não passou no Brasil, uma série estadunidense, obviamente. Então esse Gary ficou chocado com o senso de humor peculiar do Robin Williams. Por quê? Ele chegou na audição, o cara pediu: senta aí pra gente te ouvir e tal, e ele ficou de cabeça para baixo. Simplesmente. E o cara falou: tá, vai ser você. Ele foi para gravar 2 episódios como esse alienígena Mork, e ele criou a persona desse alienígena. A voz anasalada, a fisicalidade dele e tal, e começou, como sempre, a improvisar as suas falas.
O elenco, a emissora, os produtores, ficou todo mundo embasbacado com o talento daquele cara aleatório, aquele stand-up aleatório, e contrataram ele para uma série própria, chamada Mork e Mindy, que durou de 78 a 82, e aqui no Brasil passou no SBT um pouco mais recentemente, nos anos 2000. A primeira temporada dessa série foi a audiência, o sucesso dessa primeira temporada foi tão grande que o Robin foi capa da revista Time em 1979, quando ele não era quase ninguém. E para quem não conhece, a revista Time é uma revista famosíssima dos Estados Unidos, de muitos anos. Acho que tem mais de 100 anos a revista, se eu não me engano. E vários políticos, várias personalidades do mundo apareceram na capa. E ele foi uma delas. Ele, vestido de Mork, fazendo careta e segurando uma televisão com a cara do Robin Williams, sério e tal. Mostrando as duas facetas de uma pessoa só, que era o Robin Williams. Aí veio o cinema. O cinema entrou na vida de Robin Williams em 1979. Ele fez uma microponta num filme chamado Óculos Pra Quê? Era um filme B, C, D, E, F, G, de comédia de esquetes e tal. Ele apareceu em uma esquete e foi isso. Essa foi a estreia dele. Já estava fazendo Mork e Mindy, por isso que em 1980 ele ganhou o seu primeiro protagonista. Eu acho que você não sabe disso, mas ele fez o Popeye num filme live action. Ele fez o Popeye, foi o protagonista, seu primeiro protagonista, mas o filme foi um fracasso. Obviamente o filme é muito ruim, mas não é culpa dele. Ele entregou um personagem carismático, ele entregou o Popeye, que a gente conhece nos desenhos, estava ali personificado no Robin Williams. Em 1982 veio o primeiro drama da carreira de Robin Williams, O Mundo Segundo Garp. Não é um dos melhores filmes dele, mas foi o seu primeiro drama. E o Robin dizia que, apesar de não ter muita loucura em cena, né, aquela agitação dele, era um filme bom. Ele considerava um filme bom. Depois disso vieram papéis menores em filmes menores, de pouco sucesso, como O Negócio é Sobreviver, de 83, Clube Paraíso, de 86, e ele mesmo dizia que esses filmes não ajudaram ele a avançar na carreira no cinema. O seu primeiro grande papel no cinema foi em 1987 com Good Morning Vietnam! Sim, Bom Dia Vietnã no Brasil, um filme dirigido pelo Barry Levinson e que lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar. Ele foi deixado solto pelo Barry Levinson, falou, cara, faz o que você quiser. E aquelas cenas dele no rádio, né, porque ele faz um radialista no meio da guerra do Vietnã, nas cenas que ele está no rádio falando, ele está completamente sem roteiro, completamente improviso. Tudo aquilo que ele fala é improviso. Você, quando assiste o filme sabendo essa informação, você vai dar uma moral, não só para ele, mas para mim também. Deixa o like aí, né, porra? Depois disso, ele tem vários outros papéis de comédia, que todo mundo conhece, mas também muitos bons papéis em drama. Por exemplo, em 1989, ele fez um professor de inglês, o professor Keating, de A Sociedade dos Poetas Mortos. É o meu filme favorito dele, já vou deixar aqui adiantado. Esse filme me inspirou, eu sou professor também. Esse filme me inspirou e eu reassisti ele agora para gravar esse Rebobina para vocês. Ele ainda continua a me inspirar até hoje. Recomendo que você assista. E essa cena final, né, a gente tem o nosso amigo Willer aqui do canal, ele é fã desse filme, fã do Robin Williams também. E a cena final dos alunos, esse filme é velho, então não tem spoiler. Os alunos sobem nas carteiras e falam: "Oh, Captain, my Captain", ou "Oh, capitão, meu capitão", como ele gostava de ser chamado, o professor gostava de ser chamado, e virou uma cena clássica da cultura do cinema. E rendeu a ele a segunda indicação ao Oscar. Não perde as contas não, segura aí. Em 1990, ele fez um médico pesquisador numa clínica de reabilitação para pacientes catatônicos. É um filme de drama, obviamente, chamado Tempo de Despertar, quando ele atuou com Robert De Niro.
O Robert De Niro fazia um paciente dele catatônico, ficou anos em estado catatônico e aí acordou do nada. E aí o personagem do Robin começa a estudar por que ele acordou, por que ele estava parado esse tempo todo. E ele dizia, o Robin Williams, que ele aprendeu muito com o Robert De Niro a arte de atuar em silêncio. Algo que ele não fazia, porque quem assistiu o Bom Dia Vietnã, por exemplo, viu que ele fala 1000 palavras por segundo. E aí ele aprendeu com De Niro essa arte de atuar em silêncio, que o silêncio pode falar muito mais. Em 1991 ele interpretou um sem-teto com problemas mentais por causa de um DJ de rádio interpretado pelo Jeff Bridges. E o filme se chama O Pescador de Ilusões. Esse filme rendeu para ele a 3ª indicação ao Oscar. Em 1997, ele interpretou um terapeuta. Você já sabe, só falei isso aí que interpretou um terapeuta, você já sabe qual que é. Né? No filme Gênio Indomável, com Matt Damon. O roteiro do filme é do Matt Damon com o Ben Affleck. E esse filme lhe deu o seu primeiro e único Oscar de ator coadjuvante. Mas ele tem outros filmes não tão aclamados assim pela crítica, mas que o público, a gente ama assistir. Tipo Uma Babá Quase Perfeita, de 1993, A Gaiola das Loucas, de 96, Patch Adams, de 98, perdão, O Homem Bicentenário, de 99. E agora, você já sabe que o meu filme favorito é... Qual é o meu filme favorito, Lucas? Aladdin. Sociedade Poetas Mortos. E agora vocês já sabem que o meu filme favorito é Sociedade dos Poetas Mortos, mas vocês vão ver aí o que o elenco do Pidemoa acha dos filmes do Robin Williams. Então, Eric, conta pra gente aí qual é o seu filme favorito do Robin Williams. O meu filme favorito não é só um, né? Na verdade é a franquia, Uma Noite no Museu. Ele não é o protagonista, mas ele faz Roosevelt, um dos presidentes dos Estados Unidos lá, que ele fica no cavalo lá o tempo todinho. Então ele também está vivo na minha memória nesse filme aí. Fala, Fabinho, e aí? Qual é o seu filme favorito do Robin Williams? Cara, para essa homenagem ao Robin Williams, eu quero citar Patch Adams. É um filme, assim, diferenciado, uma história real, né, cara? E, assim, não tem como negar, Robin Williams fez muitos filmes emocionantes e tal, é um perfil dele, mas Patch Adams é um filme diferenciado que mexe com o meu coração. Fala dele aí pra galera, Gabriel. Cabeça! Qual o seu filme favorito do Robin Williams? Então, meu filme favorito do Robin Williams é O Homem Bicentenário. Até é o meu favorito porque ele mistura uma parte de tecnologia e mexe muito com sentimento, né? A história é muito bonita, ele é fiel à dona dele, por quem ele acaba se apaixonando, e ele sendo uma máquina. Isso é um filme sensacional que eu gostei muito. O Robin Williams tinha uma facilidade tremenda para mudar a sua voz, para modular a sua voz em termos técnicos. E aí ele foi escalado para fazer várias animações. Dentre elas, a mais famosa é Aladdin, de 1992, da Disney, que ele fez O Gênio da Lâmpada. E ele fez outros filmes infanto-juvenis ou juvenis ou até infantis. Em 1991 ele fez Hook, A Volta do Capitão Gancho, que ele interpretou o Peter Pan mais velho. Em 92 ele fez um filme não tão conhecido chamado A Revolta dos Brinquedos, que ele herda uma fábrica de brinquedos da sua família, é bem interessante. Em 1995 ele faz Jumanji. Não. Não é esse aí com The Rock, com Jack Black, não. Assiste o Jumanji clássico com o Robin Williams. Esse tu vai gostar. Em 1997 ele fez Flubber, uma invenção desmiolada. Passava direto no SBT esse filme. Que é um cientista maluco e cria uma geleca verde lá que fica atazanando a vida de todo mundo. Em 2005 ele fez a animação Robôs. Aquele manivela, aquele vermelho, então, era a voz do Robin Williams no original. Em 2006 e em 2011 ele fez Happy Feet 1 e 2. E aqui no Brasil o personagem dele foi dublado pelo Sidney Magal. É, isso mesmo. E acho que a galera mais nova vai conhecer a trilogia Uma Noite no Museu, de 2006, de 2009 e de 2014. Como todo mundo sabe, o terceiro filme de Uma Noite no Museu foi o último filme lançado do Robin Williams.
E aí isso leva pra gente ao último bloco. No final dos anos 70, no começo dos anos 80, quando ele fazia stand-up ainda, ele era viciado, o Robin Williams, obviamente, era viciado em cocaína e em álcool. Ele era muito amigo do John Belushi. John Belushi, você talvez não ligue o nome à pessoa, mas é daquele filme Os Irmãos Cara de Pau. E o John Belushi era também uma pessoa extremamente viciada em várias drogas. E em certa noite ele estava festejando o Robin Williams com o John Belushi. E o Robin foi para casa, voltou para casa, chapadão, doidão. E na manhã seguinte ele vê nos noticiários que o John Belushi foi encontrado morto de overdose. Esse estalo na cabeça do Robin veio por causa disso e por causa do nascimento do seu primeiro filho, Zack. Ele pensou, porra, chega, não quero mais essa vida para mim. E aí largou as drogas, tanto o álcool quanto a cocaína. Mas aí ele começou a desenvolver a depressão, por causa da morte do seu amigo. Ele estava com um cara de noite e de manhã o cara estava morto. Então ele começou a pedalar para aliviar essa depressão por causa do luto do seu amigo. Em 2003, ele estava gravando um filme no Alasca e aí ele teve uma recaída do álcool. Ele voltou a beber e aí no mesmo ano ele se internou numa clínica de reabilitação. E essas recaídas foram constantes na vida dele até o início de 2014. Tá? Ele dizia que nunca mais tinha voltado a usar cocaína, mas o álcool era um problema. Em outubro de 2013, a esposa do Robin, a Susan Schneider, ela dizia que o Robin estava tendo picos prolongados de medo, de ansiedade, de estresse, de insônia. E aí os sintomas começaram a piorar e ele começou a ter perda de memória, a ter paranoia, delírios. E aí no começo de 2014 ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Mas ele não estava pronto para divulgar isso para ninguém. Não estava pronto para tornar isso público. A esposa dele dizia depois que ele morreu. No dia 11 de agosto de 2014, enfrentando uma crise severa de depressão, ele foi encontrado morto na sua casa em Paradise Cay, na Califórnia. E aí o laudo da autópsia deu que ele morreu por suicídio por enforcamento. E baqueia, peraí que baqueia. Na autópsia deu o diagnóstico real que ele estava realmente com demência. E surgiu um documentário depois dizendo sobre esse episódio, porque isso foi divulgado depois que ele morreu, que ele estava com demência, que ele estava com mal de Parkinson. Depois foram fazer a autópsia e viram que não era mal de Parkinson, era uma demência muito mais severa. Eu não vou falar termos técnicos aqui porque eu não sei, mas era uma demência muito mais severa que ia acometer ele rapidamente. E aí ele tinha medo de deixar de ser quem ele é. Ele tinha medo de perder o que ele mais gostava de fazer, que era atuar, que era improvisar, que eram as loucuras que saíam da cabeça dele. E aí ele decidiu, numa crise grave, tirar a própria vida. Mas, para levantar o ânimo desse vídeo, que deu uma caída, obviamente, o Robin tem uma filmografia conhecida por todo mundo. Todo mundo conhece um filme do Robin Williams. Mas eu trouxe umas curiosidades para vocês de coisas que vocês talvez não saibam da vida do Robin Williams, né? Primeiro, ele era um nerdzaço de jogar RPG de mesa, era viciado em RPG de mesa e em videogame. Tanto que o jogo favorito dele era The Legend of Zelda. Sim, por isso que a filha dele, a maravilhosa da Zelda, se chama Zelda. Ele também era fã de livros de fantasia e de ficção científica, tanto que ele tinha 2 livros favoritos. A trilogia A Fundação, do Isaac Asimov, e As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa,
eram os livros favoritos do Robin Williams. Além disso, como um bom nerd, ele era colecionador de figuras de ação e muito fã de anime. O favorito dele era o filme do Ghost in the Shell, o segundo Ghost in the Shell, mais especificamente. Bom, além de ser um ser humano generoso, talentoso, a palavra que melhor define o Robin Williams é gênio. Então, galera, essa foi a nossa singela homenagem do canal Pidemoa, minha, do Farofa, ao incrível e inesquecível Robin Williams, que faria 70 anos nesse mês de julho, no dia 21, mas infelizmente nos deixou, e fica aqui a nossa homenagem. Espero que você tenha gostado, deixa aí o seu like, deixa aí nos comentários qual é o seu filme favorito do Robin Williams. Será que você tem? Será que você gostava dele? Será que você não gostava dele? Ele tinha uma polêmica aqui com o Rio de Janeiro na época das Olimpíadas, não sei se vocês vão lembrar, quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede das Olimpíadas de 2016, o Rio estava competindo com uma cidade estadunidense, ele falou que o Obama levou dinheiro e o Brasil levou mulheres e cocaína, né? Mas a gente sabe que foi verdade. Mas, enfim, a gente ama o Robin Williams, onde quer que ele esteja, e é isso. Gostou do vídeo? Então rebobina.